Beleza, hoje a aula vai ser sobre tipologia. Quem já ouviu alguma coisa a esse respeito aí? Quem sabe o que é tipologia bíblica? Levanta a mão aí. Não sabe? Você sabe? Bom, João Camilo sabe, os outros nem fazem ideia do que é isso, né? Tipologia é uma área da teologia onde nós estudamos os tipos na Bíblia. Então, vamos aqui, por exemplo. Ó. O que vocês estão enxergando aqui? Ó? A sombra de uma palmeira. A sombra do quê? De uma palmeira? Pode ser um coqueiro, né? Mas, tá dando para ver algum coquinho aqui? Não. Então, ou seja, todo mundo aqui vai ficar apostando ou é uma palmeira ou é um coqueiro, ok? Até que alguém traga uma foto e que mostre o que é que tinha aqui nesse local. Então, ou seja, essa sombra, ela é um tipo. E a palmeira ou o coqueiro, quando nós visualizarmos a palmeira ou o coqueiro, ele é o antítipo, não é? Antitipo, contrário ao tipo, não, ele é o cumprimento do tipo, entendeu? Ok? Ficou claro isso aqui? Todo mundo aqui poderia apostar que seria uma palmeira ou é um coqueiro, mas nós só vamos ter noção de fato quando nós enxergarmos o que? A palmeira ou o coqueiro. Beleza? Entenderam isso aí? Olha o que fala lá em Colossenses 2, 16, 17. Ó. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas. Todo mundo sabe que lá no Antigo Testamento tinha uma série de cerimônias. Beleza, gente? Todo mundo sabe que no Antigo Testamento tinha uma série de cerimônias. Páscoa, festa dos tabernáculos, festa das primícias, e uma série de cerimônias que no Pentateuco, lá no livro de Moisés escreveu e deixou ordenado para o povo de Israel cumprir, ok? Agora, e também as questões de comer, beber e tudo, dias de festas, ou da lua nova, ou dos sábados, que são o quê? Das coisas do quê? Futuras. Então, ou seja, muitas das coisas que foram escritas no Antigo Testamento são sombras das coisas que estão acontecendo conosco hoje. Legal? Tipologia é o estudo de figuras e símbolos bíblicos, especialmente de cerimônias e ordenanças do Antigo Testamento, que prefiguram a dispensação da graça. E nós vamos agora estudar alguns tipos para que você tenha noção exata do que é que nós estamos falando. Alguns exemplos aqui bem claros. O que é isso aqui? Mar Vermelho. O povo de Israel passou mesmo pelo Mar Vermelho? Passou fisicamente. Imagina que você está lá saindo do Egito juntamente com o povo de Israel. E você vê aquele marzão se abrir e você passa pelo meio daquele marzão, vendo lá água de um lado e água do outro e aquele povão passando e você lá no meio. Qual que era a compreensão que você tinha naquela época a respeito desse fato? O que significava para você naquela época, sem o conhecimento de hoje, aquele fato? O levantamento das águas. Um quê? Que era um milagre. Um milagre. O que mais? Algo sobrenatural. O que mais? Uma prova. Uma prova de que Deus é real ali. Beleza. Um Deus livramento. estava com eles. Hã? De que Deus estava com eles. Que Deus estava com ele. Ou seja, o nosso entendimento a esse respeito era bem superficial naquele momento ali, como sendo apenas um milagre. E, no entanto, a palavra de Deus fala que é um tipo de batismo. Olha só que legal. Eles saíram de onde? Do Egito, não saíram? O Egito é um tipo de quê? De mundo. Você já ouviu um monte às vezes de pregadores falar, a turma está no Egito, vai voltar para o Egito, né? Uma série de expressões que relacionam o Egito ao mundo. E o que aconteceu com o povo de Israel que estava no Egito? O que Deus fez? Foi lá e fez o quê? E tirou. A maioria de vocês aqui são filhos de crente, mas eu não nasci filho de crente, eu nasci no Egito, eu nasci no mundão. E Deus foi lá e me tirou desse mundão. E o que Deus fez com o povo de Israel? Não foi lá dentro do Egito e deixa sair meu povo?
Não falou isso para o faraó? E foi lá e tirou o povo de Israel do meio do Egito. Quando nós convertemos, quando nós tomamos uma decisão de não fazer mais parte do mundo e queremos entregar a nossa vida para Jesus, o que acontece conosco? Quem crer e for o quê? Batizado será salvo. E esse povo foi batizado. Eles saíram do Egito e foram batizados na nuvem e no mar. 1 Coríntios 10, Paulo falando já com um ponto de vista futuro, olhando para o passado que tinha acontecido há mais de 1000 e poucos anos. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Não é legal? Vocês estão entendendo agora como é que faz, como é que entende essa questão de tipo e antítipo? Então, ou seja, o nosso batismo cristão, ele é um antítipo da passagem pelo Mar Vermelho. O povo de Israel saiu do Egito, foi batizado e entrou depois lá na terra prometida. Nós saímos do Egito, do mundo, somos batizados e para entrar na terra prometida. Vocês estão entendendo que uma coisa se sobrepõe à outra? O Novo Testamento, ele não vive sem o Antigo Testamento. Se tirar o Antigo Testamento da Bíblia, o Novo Testamento perde todo o seu efeito e se torna um livro de filosofia cristã, de estilo de vida cristão. É um cristianismo sem Cristo, sem a necessidade de Cristo. Tem muita gente que não lê o Antigo Testamento, é muito difícil e tal, mas no Antigo Testamento está a base do Novo Testamento. O Novo Testamento se assenta no Antigo Testamento. Não é Velho Testamento, ele é o Antigo Testamento. Legal? Beleza? Ora, não quero que ignoreis, nós já lemos isso aqui. E estas coisas foram nos feitas em quê? Em figura. Certo? Para que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram, ou seja, aquilo que está se falando. Não vos façais, pois, idólatras como algum deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, levantou-se para afogar e não nos forniquemos, e etc. Vai falar um monte de coisas aqui a respeito da conduta errada do povo de Israel. Ora, tudo isso lhe sobreveio como o quê? Figuras. Está vendo como que o próprio Novo Testamento aponta as figuras que haviam no Antigo Testamento? E aí, esse texto, ele é melhor compreendido quando você vai lá nessa situação e estuda o que é que o povo de Israel estava fazendo aqui de errado. E aí você pode aprender com a situação de fato algo que para nós representa algo muitas vezes sobrenatural, algo conceitual e algo que nós precisamos de ampliar o nosso entendimento, ok? E tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Olha só, Deus deixou tudo lá no Antigo Testamento para nós aqui podermos, para a gente poder entender muitas das coisas que ele colocou lá como uma prática do povo de Israel. Para nós é uma figura daquilo que está acontecendo conosco. Legal isso aí? Agora, quando vocês lerem a Bíblia, fica atento com essas figuras não é figura de linguagem, para essas figuras, para esses tipos, porque muitas das coisas que nós temos no Antigo Testamento representam coisas que nós temos hoje. Olha só, vamos lá mais. O que é isso aqui? Hã? Um quê? Que episódio é esse na Bíblia? A Arca de Noé. Todo mundo sabe, né? Até quem não é crente sabe que isso aqui é a Arca de Noé. Beleza. O que aconteceu com esse episódio? Vamos lá. Quem que fez a arca? Noé. Para que a arca serviu? Para quê? Para salvação. A arca serviu para quê? O que ia acontecer? Ia morrer todo mundo. E aí, como que nós poderíamos ser salvos nessa época? Ó, o dilúvio vai vir. E aí? Como é que nós podemos ser salvos? Nós estamos lá. Noé é do lado. Fazendo o quê? Entrando na arca. Lá em 1 Pedro, se eu não me engano, fala que a longanimidade de Deus operou nos dias de Noé.
Longanimidade, você sabe o que é longanimidade? É uma paciência longa. É aquela paciência que quase não acaba. Uma paciência bem longa. Só que lá nos tempos de Noé, a paciência de Deus chegou no limite. E ele falou, vou matar todo mundo. E aí Deus achou Noé e falou, Noé, faz uma arca para você. E durante 100 anos Noé construiu a arca. E só se salvaram quantas pessoas naquela época? 8. Noé, a esposa, os 3 filhos e as 3 esposas, 8 almas só se salvaram. Só 8 almas se salvaram. Por que elas se salvaram? Porque elas estavam aonde? Na arca. E a arca, não, tem outro ali. Então tá bom. E a arca, ela é um tipo de quê? A arca é um tipo de quê? Hoje, para nós sermos salvos, Um tipo de Cristo. um tipo de Cristo, não. Nós temos que estar dentro do quê? Da igreja. Da igreja. Então a arca é um tipo do quê? Igreja. De igreja. Não estou falando de IBN Cristo Rei não, viu gente? Estou falando de presbiteriana, batista, Assembleia de Deus. Não é isso não, isso é uma igreja com I minúsculo. Nós estamos falando da igreja de Cristo. O fato de você estar aqui dentro vindo no culto, isso é um bom sinal, mas não é o sinal. Entendeu? O seu nome precisa estar escrito no livro da vida. Quem escreve o nome no livro da vida é Jesus, não é o pastor Oswaldo não. Ok? Ficou legal? Então, essa igreja não é a IBM do Cristo Rei, essa igreja é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus, uma parte dela, um pedacinho dessa igreja de Jesus, se reúne dentro desse prédio. Beleza? Mas tem uma mistura de gente aqui, tem muita gente que está, muita gente não, vamos ser bem otimista. Tem pessoas que estão aqui dentro, que estão vindo nos cultos, mas que o nome dela não está escrito no livro da vida. E o seu nome está escrito no livro da vida? Você já está dentro da arca? Você já está olhando para as coisas pela janelinha da arca aí? E outra coisa, a porta, ela foi fechada pelo lado de fora. Ela não chegou lá, vou fechar a arca. A arca foi fechada pelo lado de fora. E Deus pegou e passou um betume ali, porque senão a arca afundava. Betume é um petróleo aí, um negócio preto lá que passa para impermeabilizar a arca. E a hora que a porta da igreja fechar, ninguém mais entra. Nós estamos falando do quê? De um arrebatamento, não é verdade? A hora que o arrebatamento chegar, a hora que Jesus voltar, a porta fechou. Por isso que nós estamos evangelizando as pessoas. Olha, você tem que entrar para dentro da arca. Entra para dentro da arca porque o dilúvio vem. Então, ou seja, um dia a porta vai ser fechada. Olha o que Jesus falou, ó, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio. Olha só, nós estamos avisando, quantas pessoas você já evangelizou e não veio na igreja, não aceitou Jesus e não quis mais saber? Quem tem essa experiência aí para contar? Pessoas que você já falou de Jesus e não teve nenhum tipo de retorno. E aí? A arca vai fechar, a porta vai fechar. E essas pessoas vão ficar de fora. Mas você avisou. Legal? E os levou a todos. Assim será também a vida do Filho do Homem. Igualzinho. A turma estava lá só carnaval. Só mandando ver, aproveitando, né? Os caras só têm uma vida, né? O negócio é aproveitar. Experimenta tudo. Vamos experimentar tudo. Usufruir, são jovens, vamos lá. Só que uma hora a porta da arca vai fechar. E como aconteceu nos dias de Noé, vai acontecer agora igualzinho. A porta da arca vai fechar. E a hora que vai fechar, ninguém mais entra. Se seu pai não aceitou Jesus, ele não entra. Se você já tiver casado com seu filhinho,
filho lá, de uns adolescentes lá, e ele muito rebelde, ele não tiver entrado na arca, ele vai para o inferno e você vai para o céu. É sério isso? Seu primo que você gosta tanto ali, sua prima, seu irmão ou sua irmã, que não aceitou Jesus ainda, vai para o inferno. A arca vai fechar, isso é sério, gente, vai fechar. E está para fechar a qualquer momento. O mundo não aguenta mais uns 50 anos, não. Pode Jesus voltar a qualquer momento aí. Talvez, às vezes, até nem está tempo de vocês casar. Às vezes a gente pode até nem chegar em casa. Se a arca fechar agora. Vocês estão entendendo? Ah, não, isso não vai acontecer. Não vai acontecer. Quem falou que não vai acontecer? Ninguém sabe o dia e a hora. O que é que falta para acontecer? Você tem certeza de que Jesus não pode voltar hoje. Ok? Legal isso aqui? E isso aqui? O que é essa história aqui? Jonas, passou o quê? O que aconteceu com ele? Quem é que passou 3 dias sepultado? Jesus. E aí, olha o que Jesus falou, ó. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Jonas é um tipo de Cristo. E ficou 3 dias lá, por causa do quê? Nosso pecado. Por causa do quê? Desobediência. Como que é o nome disso aí que você está falando? É tipo... Tipologia. Tipologia. Mas se a gente lê um texto e acha que pode confirmar com aquilo que a gente vive ou com aquilo que Deus tem tocado no nosso coração, a gente pode afirmar que isso é uma tipologia ou a gente pode falar que é uma analogia? Depende. Em geral, a tipologia, como você está vendo aqui, o próprio Jesus está mencionando que o fato dele estar 3 dias e 3 noites sepultado é um antitipo de Jonas dentro da baleia. Da mesma forma como Jesus falou aqui, ó, sobre a arca, também ele apontou aqui que assim como aconteceu nos dias de Noé, vai acontecer hoje. Ou seja, o próprio Paulo também mencionou isso daí. Foram batizados, assim como eles foram batizados na nuvem do mar, nós também somos batizados. Jesus, assim como aconteceu em Noé, então, ou seja, o tipo e o antítipo, eles são muito claros na sua comparação. Você encontra ele no Antigo Testamento e no Novo Testamento, ok? Mas não é isso, tipo assim, vamos supor que eu vou pregar, e aí eu vou ler um texto bíblico e eu acho que ele dá aí seria uma analogia. Então, a tipologia eu só uso ela para quando é algo testificado na Bíblia. É o jumento que falou lá com Balaão. Não é fazer, é um tipo de gente hoje, né? Que até jumento tá pregando aí, né? Então, ou seja, não pode ser comparado a um tipo, né? Muita gente fala assim, se até o jumento falou comigo, falou com o profeta, por que você não pode falar comigo? Então, ou seja, né? Não é uma tipologia, eu ainda não encontrei o paralelo com o tipo do jumento lá. Beleza? Então, estão entendendo o que é essa tipologia? Olha quantas riquezas nós temos na palavra de Deus. Quem sabe o que foi esse episódio aqui? Eu sei. Foi quando o povo foi desobediente, aí Deus mandou uma cobra que estava picando todo mundo, e aí todo mundo tinha que ficar atrás desse aí, senão a cobra ia morder e matar todo mundo. Exatamente. Mas olha agora, vocês já devem, quem já leu o Novo Testamento inteiro, já leu essa passagem e às vezes não entendeu. Olha lá. Olha o que Jesus falou: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você já ouviu isso demais. Mas olha aqui, ó. Você está vendo o que é um antítipo e um tipo? Ó? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto. Como é que Moisés levantou essa serpente? Por que ele levantou essa serpente? O que essa serpente simbolizava? Quem era essa serpente? Aí nós temos que ir lá no Antigo Testamento e descobrir o que essa serpente estava fazendo ali, igual o João falou.
O que havia ali? O povo estava numa desobediência. Deus falou: vocês estão muito desobedientes, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar um monte de cobra aí picar vocês. Aí apareceu do nada um monte de serpente, começou a picar o povo e o povo começou a morrer. Aí o povo clamou a Deus para que as serpentes fossem tiradas, e Deus falou: não vou tirar a serpente não. Vocês fazem o seguinte: Moisés, faz uma serpente aí, de bronze, e coloca ela em cima do pau. E todo aquele que for picado pela serpente, ao olhar para a serpente de bronze, vai ser purificado. Quantos aqui já foram picados pelo pecado? Levanta a mão. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Contudo, se pecar, temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo. Beleza? Vocês estão vendo como que existem os paralelos no Antigo Testamento com a realidade que nós estamos vendo hoje? Então, ou seja, se você foi picado pelo pecado, você tem uma solução. Olhe para Jesus. Do mesmo jeito que o povo de Israel, quando era picado pela serpente, eles olhavam para a serpente de bronze e eram curados. E aí você poderia fazer um monte de analogias com essa tipologia em função dessa estrutura que está ocorrendo ali. Certo? Parece? Né? Ou seja, olhar para o alto, olhar para a cruz, uma série de coisas aí. E esse episódio aqui, ó. Abraão já estava velhão, Isaac lá, solteirão lá, não saía de casa. Aí Abraão pega, chama os seus mordomos, chefe lá, Eliezer, fala: Eliezer, esse negócio é o seguinte, o Isaac não arruma uma mulher aí, vamos arrumar uma mulher para ele. Não é bem assim não. Mas Abraão chamou Eliezer e falou: Eliezer, vai lá na casa dos meus parentes e traz uma mulher de lá para ser esposa de Isaac. Jura para mim que você não vai, porque o mordomo tinha um status dentro das famílias orientais muito forte. Jura para mim que você não vai pegar qualquer mulher por aí não. Você vai arrumar uma mulher lá da minha parentela, para que seja esposa do meu filho Isaac. E aí Eliezer saiu e pegou lá camelos e tudo mais e foi lá para a família de Abraão. Chegou lá no meio do caminho, ele falou: Senhor, se o senhor está nesse negócio, a hora que eu chegar na cidade, eu vou pedir para uma mulher me dar água. E essa mulher vai falar assim: olha, não, eu te dou água, mas eu vou também tirar água dos seus camelos. E aí, a hora que ele estava chegando na cidade, apareceu Rebeca. E ela veio chegando, e ele falou: olha, me dá de beber do seu cântaro. E ela pegou e falou: olha, toma, a hora que você acabar, eu vou pegar e vou tirar água dos seus camelos. Aí ele falou: e você, de quem que é filha? Ah, eu sou filha de Naor, lá esqueci o nome. Do Naor lá, que era parente de Abraão, né? Aí ele já ficou admirado: nossa, uma resposta. Aí ele foi lá e deu presentes para ela, deu joias, colocou pulseira e tudo mais. E aí, resumindo a história, ele pegou e levou Rebeca e trouxe para Isaac. Isaac no campo, estava orando, e aí de repente ele viu Eliezer chegando com uma mulher lá em cima, já correu para lá, a mulher chegou e eles já entraram na tenda, nem esperaram nada, nem cerimônia. Entrou na tenda lá de Sara, e a Bíblia fala que ele foi consolado da morte da sua mãe. Depois vocês lêem lá em Gênesis 24, de 1 a 67, não coloquei aqui para não ficar muito tempo. Mas beleza, agora vamos lá. Vamos lá para a tipologia. Ó, nós, dessa história que eu acabei de contar, nós temos Abraão, ok? Temos o Eliezer, temos o Isaac e temos a Rebeca. Olha só, na tipologia, Abraão é Deus, Isaac é Jesus Cristo, Eliezer é o Espírito Santo e Rebeca é a igreja. Então, ou seja, Deus enviando o Espírito Santo para preparar uma noiva para o seu filho, Jesus Cristo. Não é legal? Abraão é um tipo de Deus, Isaac é o tipo de Cristo e Rebeca é o tipo de igreja. E os presentes? O que significa os presentes?
Explanação. Bênçãos, mais do que bênçãos. Não. Presentes de ouro, os dons do Espírito Santo. Entendeu? Qual que é o papel do Espírito Santo? Não é distribuir os dons conforme aquilo que foi útil, 1 Coríntios 12. O Espírito Santo distribui os dons para aquilo que for útil. O que ele está? Ele está adornando a igreja. Ele está trabalhando na igreja para quê? Para apresentar a igreja a Cristo. E Eliezer foi lá para trazer uma Rebeca para Isaac. O Espírito Santo hoje está aqui preparando uma noiva para Jesus. Vocês estão entendendo por que é importante e legal essa questão da tipologia? E como que amplia o nosso entendimento? Da mesma forma como Eliezer teve que ir trabalhar, o Espírito Santo de Deus está fazendo isso daí. E aí você pode fazer uma série de comparações a esse respeito. E esse episódio aqui? Nem coloquei nada. O que aconteceu aqui? Foi uma sorteidade de Deus matando Isaac, aí Deus não tão segurou. E aí, o que Deus fez por nós? Matou seu filho. Abraão, um tipo de Deus, Isaac, um tipo de Cristo. Da mesma forma como Abraão ofereceu o seu filho em holocausto a Deus, como sacrifício vivo, e de fato Abraão, na sua totalidade, Abraão matou Isaac. O que impediu Abraão de matar Isaac? Mas ali o fato já estava consumado. Vocês conseguem entender? Ali foi uma consagração, uma ruptura. O sangue ali praticamente foi derramado. Mas na hora que Abraão ia, aí o anjo bradou: não faça isso. Está aqui o cordeiro, o substituto. Não é forte esse episódio? Só que com Deus não foi assim não. Deus matou Jesus. Isaías 53. Deus se agradou com ele, fazendo-o enfermar. É forte. Vocês estão vendo como é que a figura de um fato ela exemplifica aumenta a nossa compreensão sobre determinados episódios? Não é legal? E agora nós vamos estudar a tipologia do tabernáculo. Quem sabe o que é o tabernáculo? Quem não sabe o que é o tabernáculo, levanta a mão. Lembra lá de Moisés, lá, quem já assistiu os filmes 10 Mandamentos, lembra que eles fizeram o tabernáculo e tal, né? Tá, beleza. Me lembro que o senhor me mostrou Pois é. Ou seja, esse aqui era o mapa do tabernáculo. Massa. Os muros, que eram feitos de cortinas lá, o altar do holocausto, bacia de bronze. Aí você tinha o lugar santo, que tinha a mesa dos pães, o altar do incenso, o candelabro, e tinha o lugar santo dos santos, onde estava a arca da aliança. Isso aqui é legal, a tipologia, e nós vamos estudar cada uma das partes aqui. Beleza? Então vamos lá. Olha só a disposição. Você consegue enxergar aqui dentro? Não. Nesse lugar aqui, ó, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Um sino, né? Um sino no pé. Os sininhos lá, porque se parasse de bater lá o sininho, tinha que puxar ele com a corda lá, porque não podia entrar. Porque se entrasse em pecado nesse lugar aqui, morria na hora. E aí o que acontece? Esse lugar aqui, quem lembra daquele véu que foi rasgado quando Jesus ressuscitou? Só que não era nesse daqui, já era no templo de Salomão lá, né? Aí o que acontece? Tinha um véu que separava o lugar santo dos santos, muito embora não era esse templo, quando Jesus estava lá, mas a disposição das coisas era a mesma. E havia o véu que separava o santo dos santos. E quando Jesus morreu na cruz, vocês já leram que o véu foi rasgado? De cima a baixo. Alguns dizem que para rasgar aquilo ali precisava de 10 cavalos, cada um empurrando para um lado. De tão forte que eram aquelas cortinas. E olha o que simboliza isso aí. O que é isso? É a abertura. Aquilo que estava fechado aos homens agora foi aberto. Lá em Hebreus fala tendo ousadia de entrar na presença de Deus. E foi de cima a baixo, né? Foi de cima a baixo. Deus para os homens. Você pega uma folha e rasga de cima a baixo. Legal, né? Então vamos lá.
O altar do holocausto. A primeira coisa que se via depois da porta, um detalhe, o tabernáculo só tinha uma porta. Só tinha um lugar para entrar. E a porta é um tipo de quê? O que Jesus falou? Eu sou o quê? A porta. Não é legal? Então a porta é um tipo de Cristo. Só existe uma forma de você entrar no lugar santo dos santos. É pela porta. Se chama Jesus Cristo. Beleza? Então lá, o altar do holocausto. A primeira coisa que se via depois de entrar na porta ali, no átrio, era o altar do holocausto. Nenhum israelita poderia receber absolvição sem oferecer a sua oferta, impondo a sua mão sobre a cabeça do animal inocente, reconhecendo o valor da sua morte. Êxodo 27. Esse aqui é o altar do holocausto. Aqui ele está bonitinho porque é uma composição de foto, mas esse lugar era feio. Imagina o sacerdote lá matando bicho o tempo inteiro, o dia inteiro matando bicho aqui. E sangue sendo derramado aqui. E fogo botando lenha aqui. Traz mais lenha, leva aqui as cinzas, e traz lenha, e traz bicho, e mata bicho, e leva bicho. Esse trança-trança, dá para imaginar que esse lugar aqui era um lugar que até o cheiro dele não era muito agradável. Quem já pegou assim, tipo, aquele cheiro de sangue mesmo? Então o que acontece? Isso aqui é um tipo de quê? De cruz. Jesus foi oferecido. A cruz nunca foi bonita. O próprio Senhor Jesus, a Bíblia fala que ele não tinha beleza alguma para quem desejasse. Ele não era galã de novela, ele não tinha olhos azuis, cabelo loiro, aquele olhar exuberante, cheio e abafa. Ele não tinha isso. Ele era uma pessoa comum. Isso é a cara de Jesus, hein, pai? Gente, então vocês entenderam o altar do holocausto? Qual que é a primeira coisa que a gente encontra quando a gente vem para a igreja? Tem que haver o quê? Perdão dos pecados. Tem que haver o quê? Arrependimento. Tem que haver o quê? O reconhecimento da morte de Cristo. Tem que haver o quê? O reconhecimento de que nós somos pecadores, de que nós não somos dignos. Não é verdade? Então, ou seja, deu para visualizar que isso aqui é um tipo de Cristo? Qual a primeira coisa, qual que é o primeiro utensílio que nós encontramos quando nós entramos na presença de Deus? É o quê? A cruz, o altar do holocausto, um lugar de morte. Nós somos uma geração que não estamos acostumados com morte. A gente não vê todo dia alguém morto aí por aí, né? Agora imagina as pessoas que estão no meio da guerra, naqueles conflitos e tal. A morte é uma coisa real, a morte é uma coisa brutal. O pessoal lá na Síria, lá com aquele Estado Islâmico e tudo mais, o povo convive com aquela realidade de uma forma muito exagerada. Nós não. E o local de morte, ele não é bíblico. E a primeira coisa, quando nós entramos na igreja, aí chega alguém e fala, vem para a igreja que todos os seus problemas estão resolvidos. Já viu isso? A igreja é a sua solução. Você vai passar de ano, vai passar no vestibular, vai ganhar a casa, carro e tal, e beleza. Não. A igreja é lugar de morte. Nós estamos convidando as pessoas para morrer. Jesus falou, se você não negar, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ó, sua sentença de morte, me siga. Não é forte? Então melhora a sua compreensão de que você, para entrar na presença de Deus, alguém teve que morrer por você. Olha só, você estar aqui hoje, podendo acessar os céus, alguém morreu no seu lugar. Gente, dá para entender isso? Alguém morreu por sua causa. Alguém morreu por você. Imagina que está tendo um assalto, um cara com uma metralhadora ali, vai matar, você é o refém, e um policial ousado
invade aquela cena, mata o assaltante, mas ele também é baleado e morre. Imagina essa cena. Você seria agradecida a esse policial? Olha só a sensação, alguém morreu por você. Morreu no seu lugar. Não é para a gente ficar com muito mais seriedade das coisas de Deus? Depois do altar do holocausto, tem uma pia de bronze, que a turma colocava água. A água é um símbolo da palavra. A água é limpeza. Isso aqui nós podemos entender o discipulado, os primeiros contatos com a palavra. Sabe aquela surpresa? Nossa, eu não sabia que ficar era pecado. Já viu que tem gente que não sabe, também tem gente que não quer saber, não quer aprender. Nada a ver, não é bem assim não. Então, o discipulado é a primeira entrada, o primeiro contato com a palavra de Deus. Gente, ajuda aí, vamos ajudar aqui, vamos. E a palavra de Deus ela é comparada como água, porque ela nos limpa, ela nos purifica. E aí, lá em João 15:3, fala: vós já estáis limpos pela palavra que eu tenho pregado. Vós já estáis limpos pela palavra. Quem tomou banho aqui hoje? Levanta a mão. Ó, aqui não tem cuiabá não. Tá de boa aí, né? Eu também tomei. Então, a Daça não tomou, tá aí com o meu DNA até agora. Eu tomei 5 horas da manhã, tá, senhor? Então, o que acontece? Quando você toma um banho, não é refrescante, você não sai ali limpo ali, naquele banho, não é legal? A sensação de limpeza. Mesma coisa quando você tem um contato com a palavra de Deus. Quanto mais você... Gente, quanto mais você receber da palavra de Deus, mais limpo você fica. Melhor a sua vida melhora a cada contato com a palavra de Deus. Você pode abrir a palavra de Deus, você lê ali, aquilo ali faz diferença na sua vida. Hebreus 4:12 fala que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e é apta para discernir os seus pensamentos e a intenção do seu coração. Não é forte isso aí? Então, ou seja, a palavra de Deus ela é viva, ela salta nos olhos, ela te incomoda, ela move na sua vida. E se a palavra de Deus não está te limpando, se a palavra de Deus não está te incomodando, se a presença de Deus não está fazendo diferença na sua vida, gente, fique esperto, porque você não está dentro da arca, não. Você não está dentro da arca. Se você morrer hoje, você vai para o inferno. Isso não é brincadeira. Nós não estamos aqui numa associação recreativa. Nós não estamos aprendendo língua portuguesa e matemática, que ninguém sabe para que serve aquela segunda equação do segundo grau lá. Vocês estão entendendo? Aqui nós temos algo prático que é relacionado à vida eterna. Não é um momento de 70 anos de vida, de 80 anos de vida, ou de 90 anos de vida, não. É uma eternidade. E Jesus pode voltar a qualquer hora. Amém? Então, ou seja, o lavatório, outro detalhe, ó, o lavatório não fazia parte do coberto, do que estava dentro lá do tabernáculo ali coberto, né? E isso mostra que a palavra de Deus ela é acessível. Ah, não, a palavra é muito difícil para quem não quer entender. Porque aquilo que você precisa entender é muito simples na palavra de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Qual que é a dificuldade de entender isso? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Qual que é a dificuldade que tem de entender isso? Jesus ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Qual que é a dificuldade de entender isso? Vocês estão entendendo? Quem fala assim, é complicado demais, complicado porque quer que seja complicado, para servir de desculpa para ele continuar do mesmo jeito. Não é legal? Então, ou seja, a palavra de Deus está acessível, a palavra de Deus nos limpa, a palavra de Deus é comparada com a água. Então, depois do arrependimento, depois que eu aceito Jesus, você levantou a mão, você precisa da palavra de Deus para te limpar, para te purificar, para tirar a sujeira que está na sua vida. E esse trabalho da palavra de Deus não vai parar até 1 João 3. Até o dia que Jesus se manifestar. Aí nós seremos semelhantes a Ele.
Até hoje a palavra de Deus eu pego e levo uma surra da palavra de Deus, toda vez. Não tem como você não apanhar da palavra de Deus. Ela sempre vai modificar a sua vida, ela sempre traz algo novo, ela sempre tem uma chamada de atenção para a sua vida, ela sempre tem algo prático. E se isso não está acontecendo com você, de novo, gente, fique esperto. A gente está no embalo do papai e da mamãe, achando que porque o papai e a mamãe é amigo aí do pastorzão aí, ó, que tá de boa, e aí quando chegar lá no céu, eu sou amigo do pastorzão aí e tal, e tudo, ó, vai dançar. Jesus vai falar, apartai-vos de mim, porque eu nunca vos conheci. Gente, e olha que Jesus fala isso lá em Mateus 7, ele fala de gente que estava o quê? Expulsando demônio, falando em línguas e operando milagres. Coisa que muitos de vocês ainda nem faz acender palito de fósforo. Está entendendo? Então, ou seja, vamos ficar atentos a essa questão. Beleza? Entenderam aí? Outro utensílio, agora já dentro do lugar santo, tinha que já entrar, do lado de fora só tinha o altar do holocausto e a pia de bronze. A hora que você entrava no lugar santo, não era no Santo dos Santos, que era o outro recipiente, aí você tinha acesso à mesa dos pães, ao altar do incenso e o candelabro. Já viu aquele símbolo de Israel que muita gente usa, candelabro com 7 velas? Aquele ali é o candelabro. A mesa dos pães, ela é um tipo de Cristo. Olha lá, 12 pães foram colocados na mesa, um para cada tribo, em 2 fileiras de 6 cada. A mesa e os pães eram considerados uma só coisa. A igreja é chamada um só pão, lá 1 Coríntios 10, 17. Quem achou aí? Abre aí 1 Coríntios 10, 17, 1 Coríntios 12, 12. Cristo e sua igreja são um só. Cristo, como a mesa, sustenta a sua igreja e a apresenta a Deus. Então, a mesa também é um tipo de Cristo, assim como o pão é um tipo de Cristo. Este é o meu corpo que foi dado por vós. Semelhantemente, Jesus pegou o pão, partiu e deu aos seus discípulos. Falou, esse é o meu corpo. Quem achou aí? 1 Coríntios 10, 17? Nele. Como há somente um pão, nós, que somos muitos, somos só um corpo, pois todos praticamos de um único pão. De um único pão. Há só um pão. Eu já falei, né? A ceia era legal se a nossa ceia aí, ela não traz um simbolismo muito forte. Algumas igrejas têm costume de, na hora da ceia, eles pegam o pão e partem na frente da igreja. Então, ou seja, é legal porque você vê aquele pão sendo partido e você tem a certeza de que todo mundo pegou um pedacinho do mesmo pão. Não é legal? E aquilo cria um simbolismo muito forte, um simbolismo legal. O nosso, a turma pega a faca lá e vai lá pelos bastidores, já traz tudo partidinho. Com certeza é um monte de pão que foi pego ali e até de padaria diferente. A gente não sabe. Falta o pão, come ali, pega outro pão lá, tá, e vai taca o pão lá e vai embora. Mas o simbolismo forte é que nós fazemos parte da mesma massa com Cristo. Nós somos corpo de Cristo. Jesus, ele é o corpo. Nós nos alimentamos desse corpo. Nós somos corpo. Nós somos parte do corpo e etc, etc. Tudo simbolizando a presença, o altar, a mesa dos pães da proposição. Legal? Quem faz parte desse pão? Nós. Temos que fazer parte desse pão. Então, ou seja, ele é um símbolo da presença de Cristo, ele é um símbolo da nossa vida com Cristo. Beleza? Depois, do outro lado, estava o altar, o candelabro, que não podia apagar. E aqui tem um simbolismo muito forte. O candeeiro de ouro fornecia a luz que revela, sabe, serve para crescimento. Aqui vemos Jesus, a luz do mundo, João 8, 12. O candeeiro era feito de ouro puro, ó, presta atenção aqui, ó, maciço, de uma só peça, não fundido, não foi feito um molde, derreteu e colocou o ouro quente lá dentro. Foi na base da pancada. Esse candelabro aqui, ele tomou forma na base da pancada. Ele não era perfeito na sua forma. Por quê? Porque ele foi moldado, pegou-se um bolo de ouro e ali desceram a marretada nele para formatar todas as suas 7 hastes de uma só peça. Pai, é legal porque é ouro puro, né? Porque o ouro que a gente conhece, o ouro da aliança, ele não é um ouro puro, ele é ouro misturado com prata e essas coisas assim.
Então, tipo, o ouro bruto, se você tivesse um anel de ouro, ele seria maciço, você poderia moldar. Seria mole, né? Pra não ficar tão mole, precisa bater muito. Você Então, colocar liga. isso. E Mistura. Jesus é o candelabro que é feito puro, que não tem mistura, e que sofreu muito para eles conseguirem carregar sem deformar. É muita coisa. Exatamente. Então, ou seja, o processo tipifica o sofrimento de Jesus. O processo de formação do candelabro, o processo de criação do candelabro é um tipo do sofrimento de Cristo. Imagina eu te dar uma massa de ouro, faz um candelabro disso daqui. Pensa o tanto de marretada que você ia ter que dar nesse negócio aí. E isso tipifica o sofrimento de Cristo. Uma só peça de ouro. Ouro fala de divindade. Prata fala de retenção. 30 moedas de prata. Se você for estudar a tipologia do tabernáculo, você vai ver uma riqueza de detalhes ali. Cada detalhe é um tipo, significa algo. Madeira fala de humanidade. Ó, guarda isso. Madeira é homem. Prata, salvação. Ouro, divindade. E a arca foi feita disso, né? A arca foi feita o quê? De madeira e ouro. Nós vamos ver isso mais pra frente. Beleza aqui? O altar do incenso. O altar do incenso era um lugar de adoração, de culto e louvor, tipo de Cristo, em cujo nome as nossas orações sobem a Deus. O incenso é tipo... Só um detalhe aqui no candelabro, não podia apagar as velas. O candelabro tinha que brilhar constantemente. Isso fala algo forte com a nossa vida? Né? A luz que há em nós pode apagar? Para a luz não apagar tem que ter o quê? Azeite. Azeite fala do quê? Espírito Santo. Tá vendo como é que é legal? Uma perguntinha, o que acontecia que ela não apagasse o fogo? Olha, a Bíblia não fala que apagou não. Eu acredito que alguma hora deve ter apagado, mas a Bíblia não registra que ela tenha sido apagada. A Bíblia fala que não poderia apagar esse fogo. Então havia uma necessidade de uma manutenção. Eu acredito que na hora do transporte eles apagavam. Ele cobria embolava tudo, não tinha jeito de levar o candelabro aceso. Mas enquanto montado, essas lâmpadas não poderiam apagar. Okay? Porque isso simboliza a nossa vida com Cristo. Nós não podemos perder a luz que há em nós. Nós não podemos deixar de ter azeite na nossa vida. O fogo tem que queimar continuamente. Ok? Legal? Então vamos lá, o altar do incenso. Outro detalhe, o fogo que queimou o incenso veio do altar. Você pegava a brasa do altar e levava para esse altar do incenso, para botar a brasa lá, para jogar o incenso em cima, para perfumar o ambiente, que é um símbolo das orações nossas. Assim vemos que o valor da oração de Jesus dependia do sacrifício de si mesmo na cruz. O altar do holocausto é um tipo de Cristo, não é? E as nossas orações sobem a Deus em nome de quê? De Jesus. Legal, né? E aí vamos para o lugar Santo dos Santos, onde está o quê? A Arca da Aliança. O que é que tinha lá dentro lá? As 2 tábuas, a vara de Arão que floresceu e um litrão lá com maná. E aí, onde é que foi parar essa arca? Onde é que está essa arca? Alguém já disse para mim que está enterrada a 7 metros debaixo do Monte Horebe lá. Mas é um dos únicos lugares que não pode escavar lá em Israel. Eu ouvi dizer que ela foi. Vamos lá. Então, ou seja, a arca era uma espécie de caixa. O material empregado era madeira de acácia coberta de ouro, símbolo de Jesus. Essa madeira de acácia ela era abundante, mas ela tem uma característica muito peculiar. Resistência. Hã? Resistência. Ela também é utilizada na madeira naval ou não? Não pesquisei sobre isso não, mas eu sei que ela é resistente, ela tem uma resina que não permite que as pragas atinjam ela, ou seja, não dá cupim. Madeira naval é outra, madeira técnica. Hã? Madeira técnica. Seca, né? Pois é. Então, ou seja, é uma madeira muito resistente, dura centenas de anos. Você fazia um móvel e ela durava centenas de anos. Ela era impermeável à água. Então, ou seja, essa impermeabilidade e essa ausência de
vamos dizer, de pragas que possam te atingir, fala da humanidade perfeita de Cristo. Cristo não tem pecado, Cristo não tem cupim na vida dele. De vez em quando a gente permite alguns cupim na nossa vida. Mas Cristo não, Cristo ele é perfeito. Então essa madeira durável e resistente fala da humanidade perfeita de Cristo. Ok? Outra questão, essa madeira que representa uma humanidade, o homem, ela estava coberta com o quê? Com ouro, que representa o quê? Divindade. Aquilo que é corruptível, coberto do incorruptível. Legal? Dualidade de naturezas, mais uma só personalidade. E aí nós temos o tabernáculo. Agora, olha que legal. Gente, estamos encerrando, ó. Fora da presença de Deus. Você está do lado de fora do tabernáculo, ok? Você está lá, no desertão, viu o tabernáculo, temos que entrar pela porta, que é Jesus Cristo, ok? Qual que é a primeira peça que aparece lá quando você quer entrar no átrio? Qual que é a primeira peça? Hã? Qual que é a primeira peça? Tá, não, o átrio exterior. Mas quando você entrou lá pela porta, qual que é a primeira peça? Altar do holocausto, ok? Depois do altar do holocausto, você passou pelo sacrifício de Cristo, você passou pelo arrependimento. Qual que é o próximo utensílio que estava lá à sua disposição? Bacia de bronze. Para que serve a bacia de bronze? Para nos lembrar. E é de bronze. Depois desses dois ambientes no átrio exterior, nós vamos para o lugar santo. E o que é que nós damos de cara com ele? O altar do quê? Do incenso. E à direita está o quê? A mesa dos pães e à esquerda o candelabro. É legal? Depois desse lugar santo, nós vamos para o lugar santo dos santos, onde nós temos o quê? E aí, é legal a tipologia? Meu Deus, é específico, né? Hã? Ele tem que colocar desertão embaixo. Não entendi. Ele tem que colocar desertão embaixo. Pois é. Separado do É o chão. É o chão. Então, ou seja, a própria disposição simboliza uma cruz. O altar, a pia de bronze, o incenso, a mesa, o candelabro e a arca da aliança, no lugar de santos. Tipologia, ela é legal. Nós não estamos aqui aprofundando, não fiz nada profundo no sentido da gente vasculhar, mas tem uma riqueza de detalhes ali que, se você for investigar mesmo, quer entender legal, pega a tipologia do tabernáculo. Aí os pisos têm significado, as argolas têm significado, cada detalhe daquilo que Deus criou, Deus ordenou que Moisés fizesse. Ele falou: olha, faz igualzinho eu te mostrei no monte. Por quê? Porque cada detalhe tinha uma tipologia ali representada. Por isso que é importante, muitas vezes, a gente se valer desse estudo para ter uma compreensão melhor daquilo que Deus está nos falando hoje. A revelação ela é progressiva. Mas ficou legal isso aqui? Olha o formato do tabernáculo. A serpente de bronze que foi levantada lá no deserto. Não é legal entender o porquê que ela foi levantada? Não é um tipo de Cristo? Então, é isso que nós queríamos mostrar. Amém?